Amém. Nós estamos sintonizados, né, com tudo que está acontecendo lá em Israel, não é? Israel tem passado tempos difíceis e nós estamos sintonizados com isso, clamando, orando, com a nossa atenção voltada para lá. E em meio dessas coisas todas a gente busca o Senhor e o Senhor nos começa a orientar até mesmo como havemos de orar. Não é verdade? A gente começa a ter discernimento de algumas coisas, né? E dentro dessa realidade, uma realidade que envolve não somente a Beit, né? Mas envolve e deveria envolver toda a igreja do Senhor. Amém. No Brasil e no mundo inteiro. Porque sem Israel, né, não teria a palavra do Senhor, a palavra da salvação, né? Não teríamos nenhuma história para contar, né? Mas nós temos uma história para contar desde Abraão, né? E isso é algo assim que nós já notamos que a igreja no Brasil, não podemos falar de fora, mas eu acredito que seja a mesma coisa, né? Ela não tem tido assim uma visão muito apropriada, né? Nós vimos as manifestações da última eleição, como a igreja tomou uma disposição totalmente errada. Na verdade, porque na verdade a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Não é política. Nós não temos política. Temos política? Não temos partido político. E é bom falar isso diante do microfone, filmando, né? Porque a gente partindo dessa forma, a gente vai ver que a igreja, ela tomou partidos nela, fez movimentações, né? E profetizou e falou coisas que, na verdade, não tinha nada a ver. Na verdade, porque a unidade da igreja tem que ser em espírito e em verdade. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, não é verdade? Os governadores do presente século. E isso a igreja não compreendeu. E eu entendo que agora também, com essa batalha que está acontecendo em Israel, no cerco da faixa de Gaza, né, daquela cidade do norte, ali na parte do norte, na faixa de Gaza, morreram 18, que eu tenha sabido, né, 18 soldados judeus. Não é verdade? 18. Quer dizer, tem morrido muitos soldados, né? E nós entendemos que a luta não é, de novo, contra o povo da Palestina, não é contra, não é verdade, contra o Hamas, nem contra o Hamas, não é nem com o Hezbollah, não é verdade? A nossa luta é contra quem? Contra os demônios que assumiram posições de destaque, né? Porque foi lhe dado licença para tal, verdade? E ali não houve, Israel também não está debaixo do concerto, né? Tem feito coisas que saíram do concerto da presença do Senhor, e com isso, apesar do grande amor, né, do propósito que Deus tem com Israel, mas Israel está fora do pacto, né? E com isso, meus amados, a coisa fica apertada para Israel. Mas uma igreja que tenha compreensão desses fatos, uma igreja que entenda essas coisas, ela vai agir de maneira espiritual e sobrenaturalmente vai batalhar a nível espiritual por Israel. É o que tem sido dito aqui, inclusive, né? Porque Israel está lutando no plano material, né, com armas. Israel tem até arma nuclear. A gente tem visto isso, soldados, tanques, cavadeira e tudo que precisa. Tudo que precisa, soldados bem aparelhados. Mas a luta não é realmente só no campo bélico, material. Ele é de natureza espiritual. E para isso,
quem é que pode dar retaguarda? Temos certeza que a ortodoxia está orando, está invocando o nome do Senhor, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas a igreja conhece o general dos generais. Amém? A igreja conhece o Senhor dos senhores. Aquele que está escrito que virá com hostes celestiais. Não é verdade? Em defesa de Israel. Então isso é, dentro desse aspecto, orando por essa questão, conforme quando eu orei também, estava orando na época das eleições, e eu fiquei assim, comecei até a jejuar, a orar, eu falei, a igreja não está compreendendo. Amém? E nós precisamos formar, vamos dizer assim, pelotões, né? O exército do Senhor, para clamar. Dentro dessa realidade, eu orando ao Senhor, eu tive a visão de um pequeno, a coisa volta para trás, sabe? Se a gente está num tempo em que todas as coisas que são mostradas são coisas grandiosas, né? As pessoas estão esperando coisas grandes, né? A sociedade vive isso. Todos estão esperando que haja um confronto enorme, humanamente falando, né? Todo mundo são grandes soluções que se buscam hoje em dia, né? Mas as coisas diante do Senhor, elas começam com pequenas coisas. Ela começa com fé, ela começa com aquebrantamento, ela começa com humilhação, ela começa com a entrega de todas as coisas nas mãos dele. Amém? Então eu tive orando pela madrugada, não que eu seja, né, um super espiritual, né? Porque ora pela madrugada, não é isso, meu amado. A gente ora porque a gente precisa buscar o Senhor. Quando está mais tranquilo, né? Está mais calmo. Então eu tive uma visão de um pequeno vaso muito singelo. Ele estava assim colocado, como se fosse naquela quina ali, tivesse um suporte para ele, estava ali. E eu olhando aquele vaso com uma plantinha, bem pequenininha assim, bem bonitinha, mas muito singela, não era nada assim, jorrando para fora, beleza, não. Era uma plantinha simples, né? E o Senhor falou assim, para mim, assim, o meu coração. O Espírito de Deus falou ao meu coração, tempo de considerar as pequenas coisas. É tempo de considerar coisas pequenas. Porque se você for na enxurrada do que as pessoas estão propondo, você vai esperar que haja soluções grandes desastres, grandes mortandades, né, no meio do povo de Israel, não tem jeito, a solução é grande, não é nada disso, meu amado. Quando o Senhor opera, ele vem por pequenas coisas, e ele vai trabalhar, sabe como? Em pequenas coisas na vida de cada um de nós, para que a gente possa, sabe como? Ter a fé necessária. A irmã estava falando, eu estava meditando sobre isso, a incredulidade que existe hoje. Como é que nós vamos batalhar em meio espiritual, se nós não cremos que a solução de vida vem pela nossa unidade de fé? Fica muito complicado. Então eu entendo que o Senhor estava falando comigo isso, e que é assim, olha, é tempo de considerar pequenas coisas, né? Porque a igreja está desprovida de fé. Porque se a igreja tivesse fé, o que ela faria? Vamos acabar com essa questão de denominacional. Denominacional, nós somos um só povo, né? Nós não somos vários povos de línguas, povos, né, raças e tribos. Nós não somos isso. Nós somos um povo só. Ainda mais no Brasil, né? Que não tem várias línguas, não tem várias... Nós podemos experimentar isso de uma maneira muito poderosa, invocando o nome do Senhor. Essa questão de incredulidade, essa questão de
pequenas coisas. Eu fui perguntar ao Senhor, onde é que se fala a respeito de coisas pequenas que muitas vezes são desprezadas? Sabe onde é que fala? Em Zacarias 4. Zacarias 4 fala a respeito disso, de coisas que são desprezadas, pequenas coisas. Você sabe, se Abraão tivesse desprezado a chamada dele, ele não teria saído de Ur dos Caldeus. Teria saído? De maneira nenhuma, né? E assim são, tudo que o Senhor faz, muitas vezes ele puxa você e fala assim, sai de Ur dos Caldeus, se levanta, não passa a Macedônia, fica aí, não vai. E Paulo tentou ir, não conseguiu ir mesmo. Entende? Então, essa chamada é uma chamada que nós temos que contribuir, entendendo, discernindo a chamada, né? E indo, e aceitando. Mas, olha só o que aconteceu com Zacarias. Zacarias 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas e as 7 canudos que unem as lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Ele não entendeu a visão. Ele não entendeu a visão. Então diz assim, não sabes tu o que é isto? Ele não entendeu a visão, portanto não tinha o que fazer. Ele não ia entender, não ia. Mas, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Então ele trará pedra angular, em meio a aclamações, graça e graça a ela. Versículo 10 diz assim, quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza? Né? Quem despreza? Esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Tinha uma obra para ser feita através de Zorobabel. Obrigado. Tinha uma obra para ser feita. Obrigado. Você está agindo de várias formas. Né? Mas entende? Existia algo a ser feito pela mão de Zorobabel. Ele iria completar a obra da restauração do templo. Né? Ele ia fazer isso. E Zacarias ficou olhando, caramba, o que significa isso? O que significa um castiçal de ouro, né, com um vaso de azeite, com 7 lâmpadas e com 2 oliveiras, uma de cada lado? Aí quando você vai em Apocalipse, você vai entender, e ainda diz assim, olha mais o que diz, vamos ler mais um pouquinho aqui. Quem são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Azeite dourado, azeite puro, celestial, é azeite real da presença do Senhor. Respondeu ele, não sabes o que é isto? Então eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Eu entendi isso, amado. Uma coisa tão complicada, ele não entendeu. Ele não entendeu. Quando o anjo explicou, ele falou, rapaz, não sabe que era uma coisa tão grande assim? Entende? Se ele não der crédito a essa palavra, se ele não questionasse, se ele não buscasse, se ele não tivesse interesse, simplesmente ele não teria esse entendimento. Porque em Apocalipse 11:3 diz assim, a respeito das 2 testemunhas. Olha, veja quais são as 2 testemunhas. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. O versículo 4.
Apocalipse 11:4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus na terra. Imagina que grandeza. Pequena coisa, uma pequena visão, uma pequena revelação, uma coisa mínima. Uma coisa que às vezes a gente fala, não dou crédito. Mas quando você dá crédito e você confia naquilo que Deus está fazendo, o Senhor vai operar maravilhas. Amém? Eu falo isso porque há exemplos de pessoas que não tiveram essa sabedoria, né? Não tiveram o coração aberto para entender isso. Amém? E isso é muito complicado, porque nas pequenas coisas é onde Deus se revela muitas vezes. É onde, entende? Quando você busca o Senhor, e você começa a buscar o Senhor, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e você começa a ter a sabedoria de buscar o Senhor. Aqueles que me amam, me buscam de madrugada, me encontram. E você começa a buscar o Senhor de madrugada, você começa a invocar o nome do Senhor. É só você e o Senhor ali, e o Senhor te mostra uma pequena coisa. E você fala, isso, eu quero de todo o meu coração, quero entender, Senhor. Eu quero fluir nessa verdade. É porque Deus está abrindo uma portinha. Uma portinha para você entrar naquela situação espiritual ali. Porque se a gente seguir a caminhada do que as pessoas estão fazendo, a igreja está querendo o quê? Grandes púlpitos, né? Grandes bandas. Tem igrejas até que contratam e pagam músicos. Isso não é uma coisa nova. Aqui nem precisa microfone. Amém? É isso. Porque nós estamos vivendo. A igreja no Brasil ela não pode ficar alienada em relação à questão de Israel. Não pode. Ela precisa tomar jeito. Se ela não tomar jeito, Deus vai levantar no meio de um povo alguns que querem realmente invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai contar com esses. Vai contar com esses. E essa palavra, eu entendo que é uma palavra para derrubar essa incredulidade. Naqueles que ouvem, quem quiser que a incredulidade seja derrubada, porque quem não quiser vai continuar sendo incrédulo mesmo. E tem uma palavra para o incrédulo, né, que fala que nem os não vão herdar a vida, nem os efeminados, nem os roubadores. Mas quem é que puxa a lista de Apocalipse 21? Quem é que puxa? São os incrédulos. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos não têm parte com o reino de Deus. E coloca-se junto com a categoria do pior gente, né? Gente que é isso, gente que é aquilo, roubador, né? Bandido. Mas coloca em primeiro incrédulo. É difícil? Será que nós podemos ser incrédulos diante daquilo? O Senhor Jesus repreendeu os incrédulos. Ah, geração incrédula, né, é verdade, ele repreendeu. Então como é que nós podemos deixar de buscar o Senhor? Como é que nós vamos viver a nossa vida como meio crente, um pouco dentro da congregação, né? E a semana inteira a gente vive, convive e aceita e não busca o Senhor, vive segundo os padrões das pessoas lá fora. Como é que vai ser? Pois esses não é uma palavra dura, é uma palavra reta. É uma palavra sincera, objetiva, porque está escrito, Apocalipse 21. Porque as pessoas, poxa, você está falando um negócio, mas quanto aos medrosos, quanto aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E agora, o que a gente vai fazer? Nós não podemos ser incrédulos. Temos que crer. Temos que crer. Não temos opção de dizer assim, não, nós somos uma igreja no Brasil, longe da realidade de Israel. Não temos que nos preocupar com isso. Isso é um problema geopolítico, é um problema local, isso é lá. Podemos fazer isso?
É horrível. Quem sabe para esse tempo não fomos chamados. Mas porque espiritualmente nós não temos limitação de tempo e de espaço. Se a gente se une para orar por Israel aqui, ou o Brasil, se entra o temor desse povo que não tem temor, porque não pensa em Israel como sendo a nação, né? Cujo Deus é o Senhor. Se a igreja no Brasil não faz isso, ou a igreja no mundo não busca o Senhor com total coração inclinado, o que vai acontecer? Não cremos. Né? Na hora do socorro, em oração, nada fizemos. Isso é muito perigoso. E João 18:33 fala a respeito de Pilatos. Né? E eu achei tremendo porque Pilatos também, Pilatos ele teve uma questão muito interessante. Assim, João 18:33, tomou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e lhe perguntou, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus, dizes isto de ti mesmo? Se Pilatos cresce no coração quem era que estava falando com ele, ele seria salvo. Você diz isso de ti mesmo? É você que está dizendo que eu sou rei? Você quer saber se eu sou rei? Tem certeza que se você disser que você quer saber, eu vou dizer para você, eu sou rei de Israel. Você diz isso de ti mesmo ou te disseram isto de mim? E, na verdade, ele ficou com a segunda proposição, né? Porque os judeus estavam acusando Jesus de ser o rei dos judeus, que se dizia ser o rei dos judeus. Ele foi na onda deles. Então aqui a gente vê a incredulidade no coração. Teve a chance de crer, mas não creu. Então replicou Pilatos, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Interessante que os outros evangelhos não falam essa. Porque ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Eu acho interessante, meu amado, porque aqui nós vamos ver que nós não estamos na situação de lutar, brigar contra carne e sangue. Né? Ah, mas vocês estão lutando, vocês são pró-judeus. Eu não sou pró-judeu, nem pró-palestino. Eu sou pró o reino de Deus. Né? Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse o meu reino deste mundo, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Acabou. Né? Enquanto você vê as pessoas tomando partido de Israel até para dar tiro, até eu pensei em fazer isso, mas está errado. Porque nós não precisamos fazer isso. Se hoje a gente aqui, 2 ou 3 ou mais, que crermos aqui, declararmos que sejam demolidas as estruturas espirituais de potestades que dominam o epicentro de Israel, que fica ali no Monte Moriá, onde está o Domo da Rocha. Está entendendo? Porque Deus me mostrou a potestade que age ali. Eu estava orando, o Senhor mostrou a potestade. Eu falei, já entendi. É uma potestade que domina. Dali, ligação com os demônios no céu. E ali ele domina e ele fica jogando um contra o outro o tempo todo. É uma coisa extremamente séria. Mas é algo que não é para uma igreja que não crê. Né? Não é uma igreja que não crê. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Que coisa séria, né? O meu reino não é daqui. Então tu és rei? Perguntou Pilatos. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele tem a verdade. Se você
entrar nessa dimensão do Senhor Yeshua, você conhece a verdade. Porque Pilatos falou assim, e o que é a verdade? Fundamentado na filosofia grega, né? Nos filósofos, né? Aquele pessoal estoicos, sei lá, aquele pessoal todo, ele podia questionar o que era a verdade. Mas ele estava diante da verdade. Se nós confiarmos pela fé de que o Senhor é poderoso para abençoar espiritualmente, fortalecer aquela guerra lá, ela se extingue. Amém? Algo que nós não podemos ficar indiferentes a isso. Na verdade, tenho dito isto, perguntou Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus. Ele disse, esse homem não é passível de ser julgado e morto. Né? Então, amados, às vezes nós pedimos sinais. Né? Você se lembra de Mateus 11, quando João, ele manda os discípulos dele para poder perguntar, és tu mesmo o Machia? És tu mesmo? Né? E Jesus, o que ele faz? Ele diz que ele é o Machia mostrando as obras que ele faz. Se você crê que ele é capaz, está chovendo, de fazer a obra que ele faz mesmo. Sabe por quê, amado? Porque os sinais são de maravilha, são para os que creem, mas também serve para os incrédulos, né? Para que o incrédulo creia, né? Porque às vezes o incrédulo não crê. Aí você está falando em línguas na congregação, entra um incrédulo e você está falando em língua, Deus levanta ou dá entendimento direto para a pessoa que é incrédula. E aquele sinal serve para a conversão, de que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso. Tá? Eu já tive essa experiência de falar numa língua que eu mesmo entendi e eu entendi o recado do Senhor. E isso aí é algo que a congregação, a igreja precisa subir um degrau de fé. Nós não podemos ficar somente achando que as coisas são teológicas e não são práticas. No reino de Deus, se você crer em Deus, buscar o Senhor, com todo entendimento, com todo o coração, o Senhor vai falar de maneira poderosa, vai começar a mostrar coisas que você buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. E você começa a subir o degrau, porque Deus vai treinar o seu espírito. Ele vai treinar o seu espírito para que você entenda das coisas de natureza espiritual. E às vezes nós não subimos porque nós não cremos, não demos crédito, mas o Senhor Jesus queria que João Batista, que já estava lá para ser morto, descansasse. Você cumpriu a sua missão. Você se expôs, você foi preso por isso, você não se acovardou e você pode partir, porque você cumpriu sua missão. E é interessante, Mateus 11, diz assim, olha, eu achei tremendo isso, Jesus questionando, o que fostes ver no deserto? Um caniço quebrado pelo vento? O que eles gostariam de ver no deserto? Um homem de fé, então um grande homem, né? Um homem poderoso, rico, um homem. O que vocês foram ver lá? Vocês foram lá ver, aí vocês encontraram quem? Um caniço agitado pelo vento? Alguém simples? Alguém humilde? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Era isso que a fé de vocês, se vocês tivessem visto isso, a fé de vocês seria edificada? Né? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Lá você não encontra fé.
Mas então que fostes ver? Fostes ver um profeta? Você entende como é que o Senhor Jesus ele começa a nos trazer para uma posição de enxergar as coisas pequenas. Entende? A gente quer ver coisa grande, né? Ninguém quer ver coisa pequena, quer ver prosperidade, quero ver multiplicar o pão, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou, que foste ver? Um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Né? Aquele que é curioso? Não é verdade? Sim, vos digo, eu muito mais do que um profeta. Foi ver um homem de fé, né? Foi ver um homem que teve uma chamada e aceitou a chamada. Não precisou estardalhaço, não precisou alguém bater nas costas dele, não precisou nada disso. Porque ele aceitou a chamada. Ele viu a chamada, não tratou como sendo uma coisa pequena, não menosprezou, ele falou, eu vou fazer isso. E foi sozinho, com convicção de fé no coração. Ele foi para o deserto, para um lugar que tinha muita água, e ali ele ficou batizando e pregando o reino de Deus. Eu fico maravilhado com isso. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Desde os dias de João Batista até agora, faz violência ao reino dos céus. E pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas da lei profetizaram até João. E se quiser te dar crédito, quer dar crédito a João? Aquilo que a chamada dele, se quiser dar crédito. Elias fez grandes coisas, né? Mas você quer dar crédito, quer crer que Deus não te chamou para você ser uma pessoa assim, sem expressão. Mas se quiser te dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Ele reiniciou o ministério de Elias, que foi um profeta retumbante de Israel. Na verdade, quem tem ouvidos, ouça. Você quer ouvir? Você quer tomar posse das pequenas coisas que Deus vai colocar na sua vida? Não é? Que você vai se levantar, Deus vai chamar você. Às vezes a gente, Senhor, estou de madrugada, estou muito cansado, não vou levantar não, vou ficar dormindo. Né? Já aconteceu? Senhor, se eu puder, eu vou até orar, mas vou orar deitado, tá bom? Ele te chama, o Espírito de Deus te... Né? Se você diz assim, Espírito de Deus, por gentileza, Espírito Santo de Deus, me acorda de madrugada que eu quero falar contigo, eu contigo e tu comigo. Mas por que isso? Bom, você pode ter a sua maneira de você se tratar com Deus. Mas eu digo para você que Provérbios nos ensina um caminho excelente. Eu gosto de seguir o caminho que Deus ensina. Porque aí é certeza de vitória, não é algo reservado para um e outro. Né? Diz assim, o temor do Senhor é o princípio. É o princípio, é onde você vai começar. Você não está tratando com qualquer um, está tratando com o Senhor dos Exércitos. Então você está buscando para que você se molde aos padrões dele, não aos nossos, nem aos seus. Né? Então, amado, lendo sobre Provérbios 8, diz assim, olha, melhor é a sabedoria do que rubis, e de tudo que se deseja, nada se lhe pode comparar. Você quer receber essa intimidade com Deus? Você quer ter essa comunhão? Às vezes a gente não tem, sabe por quê? Porque nós procrastinamos. Na hora de buscar, a gente, não, peraí, vamos deixar para a semana que vem, não vou jejuar, não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, não vou... Mas quando você se dobra e Deus olha que você está sendo sincero e honesto com Ele, Ele começa a trabalhar. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente interrompe esse processo. Né? Diz assim, olha...
Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me encontram. É? Essa é a chave da vitória. Você quer começar a ter uma vida espiritual abençoada? Se a sabedoria teria algum valor para você? Não a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus teria valor para você? Teria? Então, é porque o Provérbios 8 está falando sobre isso, direto. Ele diz assim, eu a sabedoria habito com a prudência e possuo conhecimento e descrição. Aqui vai dizer, eu estava com ele. Isso é muito precioso, amado. Eu estava com ele na fundação do mundo. Então, se eu não busco ao Senhor para ter essa intimidade, eu estou perdendo oportunidade, porque não está vedado nem a um nem a dois. Se a igreja do Senhor no Brasil entendesse isso, ela deixaria de ser incrédula, porque ela entender que Deus está perto daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes que existissem os oceanos, os montes, a terra, os céus, as nuvens, o mar, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Como é que faz, amado? Você não consegue ser incrédulo. Não vai conseguir. Porque ele vai se tornar, vai ser engraçado. Eu estava falando com a Rose antes, né, Rose? Nós todo dia às 18 horas a gente para tudo e faz nosso culto ali. A gente lê a palavra, a gente ora pelos irmãos, ora pela família, ora e para. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo, Senhor. Como Abraão foi seu amigo, eu quero ser seu amigo. Tenho provado a Deus que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem me guardado. Quando a gente se levanta para fazer, a gente vai de coração, a gente repreende mesmo os demônios. O demônio se levanta, mostra a careta dele, mas o Senhor está guardando, está livrando. O Senhor é meu amigo. O Senhor é meu amigo, eu quero ser seu amigo. Não sei o que aconteceu, que Rafael mandou um e-mail, um WhatsApp para mim, né, Rafa? Não entendi aquilo não, Rafael. Rafa falava, Pastor Lúcio, amigo de Deus. Eu falei, eu fiquei bobo, eu falei, meu Deus. Eu até pensei, meu amado, você está entendendo isso, meu amado? Ele está entendendo? Você está entendendo? Eu passei 1 ano e meio sem um carro, eu precisava de um carro, pegava carona com a irmã Gerda, né? De vez em quando, né? De vez em quando, todo final de semana. Eu pegava carona. Senhor, eu preciso ter um carrinho, Senhor, para poder visitar os irmãos, fazer alguma coisa, estou parado. Os irmãos saem, eu não posso. Daí apareceu lá no prédio um homem que Deus tinha falado, ó, tem um carro aqui no prédio aqui. Aí a pessoa passou por mim de bicicleta e falou, olha, eu estou vendendo meu carro. Eu falei, quando você vendeu o seu, como é que você fez? Ah, eu fiz assim. Ah, eu estou vendendo o meu. Eu falei, eu tenho interesse no seu. Aí fui ver o carro, mas o carro tinha tanta dificuldade, várias coisas, que eu larguei para lá. Aí de madrugada estou eu orando lá, Senhor. Aí o Senhor falou para mim assim, você me pede, você tem que me pedir um carro. Fiquei quieto, não falei nem para Rose. Você tem que me pedir, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Pede para o seu pai, que seu pai te dá um carro. Tem coisa mais linda que isso? Não tem, né? Mas você sabe onde foi que começou? Começou aqui, ó. Começou em Provérbios 8. Depois que me aposentei, eu falei, não quero mais trabalhar, vou buscar o Senhor.
Eu já acordava de madrugada, mas só que eu acordava, não tinha tempo. Ah, senhor, acordei, eu orei, eu vou dormir, porque amanhã tem que acordar às 5 da manhã, como é que eu vou fazer? Já são 4. Mas agora não, agora... Aí o senhor falou, vou te dar um carro. Você pede, e o seu pai vai te dar um carro. Eu estou testemunhando, meu amado. Aí eu despachei aquele carro e segunda-feira eu fui em busca do carro, fui na loja. Chegou lá e vi o carro que eu queria. Aí chamei Rose no canto, chamei lá atrás da coluna na loja. Olhei para o céu, liguei para Rose e falei, Rose, eu vi um carro aqui que interessa. Vou te falar uma coisa. Deus falou para mim, o meu pai falou para mim, para que se eu pedisse a ele, ele me dava. E a presença de Deus veio. A presença de Deus veio. Você pode que chega a ficar arrepiado, Rafael. Dá licença que quem vai ficar arrepiado sou eu. E eu comprei o carro. Da maneira que pude, do jeito que pude, comprei o carro. E do jeito que podia, sem me sufocar. Entende, amado? Entende como é que é a questão da sabedoria? Entende? A gente precisa subir um degrau com o Senhor. Porque essa é a sabedoria. E você sabe quem é a sabedoria? Colossenses 2,3. Porque os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e da inteligência. Uma igreja que não está sendo orientada pelo Espírito de Deus, é uma igreja que é incrédula e que não serve para nós em nada. Nós temos que ser uma congregação debaixo do temor do Senhor, buscando sabedoria e sinceridade a presença do Senhor. O restante, meu amado, não vamos seguir o caminho do incrédulo e daquele que se desvia da presença do Senhor, porque nós temos um compromisso. Eu vi o judeu testemunhando, o rabino, ele falando, todo judeu, ele tem uma ligação de coração, com a terra de Israel. Ele tem. Pode ser ortodoxo ou não. Pode estar desviado ou não. Mas ele tem uma ligação com Israel. Com a terra. E nós temos uma ligação com Israel. Sabe por quê? Como é que a gente pode negar a palavra? Como é que você vai? Me diga como é que vai negar? Vai negar Provérbios agora 8. Como vai conseguir? Vamos enxertar. A palavra está em nós. É ela que gera fruto em nós, é ela que ela nos dá consciência de salvação, é tudo. Então nós temos que realmente nos posicionar para poder, nas pequenas coisas, porque quando Deus vai colocar uma pequena coisa para você, e você vai segurar e você vai batalhar em cima daquilo ali, o Senhor vai fazer você crescer. Porque aquilo é como se fosse uma porta de entrada para outras coisas Deus fazer através da vida de cada um de nós. Amém? E eu tive um outro sonho. Porque nós estamos orando por Israel. E às vezes eu fico pensando, poxa, a gente fala tanto de sonho, mas Paulo estava lá querendo passar para Macedônia, e ele teve um sonho. E o anjo falava, não passe para Macedônia. Então eu posso falar de sonho também. Paulo falou, né? A palavra está escrita, então não podemos. Não é verdade? Sempre. Porque Deus falou que iria falar aos anciãos, né? Por sonhos, revelações, visões. Então nós estamos dentro desse negócio, hein? Mas eu não sei se eu vou contar, porque o horário já está um pouco adiantado, mas eu entendi que, pelo sonho que eu tive, que Israel está sufocado. Eles estão, meu amado, enquanto você está dormindo todo dia, bonitinho, eles estão mandando bomba lá. Eles estão lutando a noite inteira.
Amém? Estão lutando contra o inimigo que fica camuflado, usando vidas como escudo, tá? E não só de Israel, mas também daqueles palestinos ali. Que coisa terrível! E o que Israel está fazendo o máximo que pode. E a gente já dizem que vai se levantar mais o Irã, não sei o que lá, bababá, bebê, mas isso não importa para a gente. O que importa para a igreja do Senhor é entrar, sabe, ter fé. Fé para mudar o cenário de natureza espiritual. E vai ver sinais de Deus. Tá? Vai ver sinais do Senhor. Nós precisamos, como igreja, entender que a nossa fé é consequente, ela é poderosa, é operante, e ela produz na vida daqueles que creem. Se tiver 2 ou 3 que se reúnem e creem, ele opera. E nós precisamos, sabe, quando você mostra de todo o coração, quando você mostra diante do Senhor que você está envolvido com Israel, é porque você ama Israel. É porque você deseja o bem de Israel. Não adianta você ir lá pisar naquela terra se você vai para lá só turisticamente. Daqui você faz muito mais efeito orando de todo o coração, né? Clamando ao seu Senhor. Tá aí, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu tive essa visão quando eu estava orando de madrugada, que quando eu vi o Monte Moriá, eu vi a figura da potestade que se levanta. Tá? Então, eu queria orar com os irmãos e a gente continuar orando, não só aqui, mas em casa também, orar pela igreja, porque se a igreja não entender esse companheirismo, entende? Com Israel, vai ficar fora do propósito de Deus. Vai ficar ruim para a igreja vai ficar como incrédula, porque simplesmente não atentou. Quando você atenta para as coisas de Deus, você se torna amigo de Deus. Você se torna um com Ele. Lembra que Ele falou? Jesus falou, eu e o Pai somos um. Um como? Um em unidade. Eu e o Pai somos um. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se você se une de todo o coração, você se está realmente abrindo mão da sua vida e dizendo, Senhor, eu quero ser um contigo. Cristo vive em mim, já não sou eu que vivo, é Yeshua HaMashiach que vive em mim. Quando você começa a entender isso e começa a se revestir disso, e você abre mão do seu coração, abre mão da sua mente, e você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele começa a ser um contigo mesmo, porque está escrito que seria, e Ele será. Ah, mas eu não quero isso, eu quero ter uma vida. Então se você não entendeu a natureza da salvação, é que você seja um com Ele, e que Ele possa contar contigo, então você ainda tem que se converter. Eu também tenho. Porque Ele quer que nós sejamos um com Ele. Unidade. Assim como Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele. E se somos um com Ele, somos um com o Pai. Porque todo o poder vem do Pai. Todos os mistérios, milagres, operações vieram através do poder do Pai, em nome do Filho. E assim Deus, e Yeshua mesmo fala isso, né? E assim Ele fez maravilhas, né? Os judeus pedem sinais, né, e maravilhas. Os judeus pedem sabedoria. Gregos. Sabedoria. E a igreja do Senhor? O que você pede? Nós queremos crer, né? Nós queremos o Senhor mesmo. Não precisamos, sabe? A igreja que crê, ela não precisa de sinais, porque os sinais são para os sinais vêm atrás, acompanham aqueles que seguem. É uma coisa muito formidável, né? É muito formidável. Eu fico muito feliz. Cada vez que eu descubro um pouco. Microfone, desculpe, mas foi embora. Então, mas eu fico muito feliz porque a gente está numa congregação que a gente pode falar
nessas coisas, porque isso não causa espécie, não te faz mal, não dá dor de barriga, né? Não te faz ficar assim, meu Deus, caramba, o camarada está apertado, está apertando a gente. Não, é a verdade. É a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E nós queremos ser libertos da incredulidade, queremos crer de todo o coração, queremos invocar o nome do Senhor, queremos que a sabedoria de Deus se instale sobre nós. Quando a gente estiver andando, estiver faltando alguma coisa, a sabedoria de Deus preenche o nosso vazio e nos dá a direção e te fala, é isso mesmo. É isso que precisamos, para tomar as decisões sempre acertadas e não andarmos por esse engano que o mundo, que a igreja no Brasil, em sua maioria, né, as denominações estão andando. Amém? Podemos fazer só uma oração, Rafael? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, mediante a tua palavra aberta, ó Deus, mencionada aqui, nós queremos apresentar a ti, Senhor Deus, aquelas potestades, aqueles dominadores, ó Deus, que estão ali agindo, ó Deus, a partir daquele epicentro, ó Deus, aonde os demônios, ó Deus, governados por príncipes, governadores dos presentes séculos, Senhor Deus, tentam manipular as mentes e os corações. Nós estamos, ó Deus, freando toda força contrária, porque a tua palavra diz, Senhor, Yeshua HaMashiach, que nós frearíamos toda a força do mal, e todo o mal que tem se levantado contra nossos irmãos a Israel, ó Deus querido. Nós estamos, aqueles que sustentaram até hoje, ó Deus querido, a tua palavra, povo separado por ti, perdoa os pecados dos teus servos, Senhor, e nos abençoa, Deus querido, nos usando sim para sermos intercessores por eles, porque debaixo da autoridade do teu trono, a qual nós tomamos posse, nós repreendemos esses dominadores, esses principados, potestades que se levantam contra Israel, ó Deus, para fomentar o ódio, ó Deus, para fomentar a morte, espírito de morte, para fomentar espírito de confusão. Senhor, nós sabemos, Senhor Deus, que a solução não vem do homem, a solução vem do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e o de Revavirê, porque o Senhor um dia, ó Senhor Deus, o Senhor falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que eu sou aquele que vos libertou da casa da servidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Levassube, lemanassaba, xirihás. Não farás para ti, imagem e semelhança do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Senhor, tu és poderoso, e nós clamamos que o anjo do Senhor visite aquela área, ó Deus, porque o Senhor me disse, ó Deus, que Satanás, quando a gente começasse a orar aqui, ó Deus, aquela potestade ia chamar o príncipe da Pérsia, Xereblassube, ele iria chamar o príncipe da Pérsia, porque maior é que está conosco, e não tem príncipe da Pérsia, que é o Irã, ó Deus, que é o Iraque, que é o Líbano, não tem um sequer que consiga, ó Senhor Deus, resistir à nossa oração que fazemos em nome de Yeshua, que é conosco. Aleluia, nós abençoamos Israel, para que seja, Deus querido, aqueles irmãos ali fortalecidos. Muitos já aceitaram Yeshua, ó Senhor, muitos já são ali servos de Yeshua, já reconhece aquela nação cujo Deus é o Senhor.
Obrigado, Senhor Deus. Nós declaramos a falência desses demônios que se levantam contra aquela terra a qual nós também estamos ligados pela fé, ó Deus, segundo a tua chamada que foi feita em Yeshua HaMashiach. E nós repreendemos todo o mal, ordenamos, deu fora, bate em retirada. Nós exigimos que vocês deem o fora, bate em retirada, sumam-se, saia espíritos contrários, saia. Vocês estão derrotados por causa não do nosso nome, mas do nome de Yeshua, porque todo o poder lhe foi dado, Senhor, e o Senhor confere essa autoridade à igreja também, para a glória do nome de Yeshua HaMashiach. Oh Senhor, oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.